Olá, gente. Bom dia para todos. Bom domingo. Gilberto, seja bem-vindo. Lídia Soares, seja muito bem-vinda. Vamos chegando para a nossa live de hoje. Vamos ter mais uma live com a nossa querida amiga Juliana. Creio que vai ser um tempo muito especial. Tati, seja bem-vinda. Sidney, seja bem-vindo. Bom dia, Sidney. Renata Kelly, seja bem-vinda. Bem-vindos todos vocês. A Juliane já está chegando aqui. E o Nascimento. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Só esperando aqui o pedido da Juliana. Juliana, na hora que você quiser, você já pode mandar para mim aí aquele pedido, né, de participação, a solicitação de participação. Sejam bem-vindos todos vocês. Isso. Já vamos entrar aqui. Ministro Júlio César, seja bem-vindo, querido. Muito prazer, viu? Olá, Juliana. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Que domingo abençoado, né? Acho que está travando. Conexão aí para vocês. Ela tá dando uma falhadinha aqui, mas acho que vai estabilizar, se Deus quiser. Agora foi? Tá me Foi, vendo, me tá ouvindo bem? legal. Tá? Eu tô. Prazer Perfeito. enorme. Queria dar um bom dia para todo mundo que já está aí conectado com a gente. Queria muito agradecer a presença de todos, inclusive a do senhor, né, que aceitou o convite para a gente falar desse livro maravilhoso, que eu estou me deliciando na leitura dele. É, E como depois as pessoas perguntam bastante, né? Depois que a gente acaba, as pessoas fazem um monte de perguntas sobre aquilo que a gente falou de curso, de eventos, Sim. de livros, né? Então hoje a gente vai falar deste livro, que é Josué, o Manual da Vida Abundante, que é um livro que o pastor Cote compilou. Eu acredito que o senhor compilou o ensino que o senhor realmente dá no Eiffel, né? Porque ele faz parte do estudo, né? Eu tô amando esse livro. O meu já tá todo assim, pintadinho, ó. Uma Esse é um série livro de de estudo, coisas né? que a gente vai evoluindo na vida de conselheiro, às vezes, e a gente deixa algumas coisinhas para trás, né? A gente entra no entra aí no modus operandi e gente, eu tô amando. Eu acho que todo conselheiro deveria ler esse livro, tá? Além de fazer parte da capacitação, deveria ler esse livro de tempos em tempos para se realinhar novamente, né? Porque a gente sabe que no meio do caminho a gente vai dando umas desajustadas. Então, eu achei esse livro assim, eu tô achando maravilhoso. E além de formar, né, para quem quer trabalhar com aconselhamento, gente, quem já trabalha, é importante ler sim, viu? Eu tô achando fundamental aqui
a leitura desse livro. Glória a Deus pela sua vida. É, eu acredito que realmente veio em um tempo muito oportuno, porque com esse lance da pandemia, muita coisa boa também aconteceu, né? Olha só, eu sempre quis fazer EIFO, sempre quis. Eu sempre quis. Só que eu tenho meu trabalho secular, né? Eu sou coordenadora de marketing, então eu trabalho, a minha rotina é bem puxada. E eu jamais consegui casar as minhas férias com os acontecimentos do curso aí, né? E quando eu vi que a gente ia ter a possibilidade de fazer online, isso me trouxe muita felicidade. Porque Isso. imagina, né? A gente faz um sem fim de cursos aqui em São Paulo, consegue ter o Pastor Cote em uma aula, né? Uma aula no Secrai. E a gente fica querendo mais. Então, a gente vai atrás de livro, vai atrás de áudio, assiste um monte de coisas no YouTube e alguns eventos que o Pastor Cote faz aí pelo Brasil todo, mas a gente quer ter como professor, né? Quer aprender mais, quer poder comer mais desse alimento que ele traz. E agora a gente pode fazer isso no Eiffel, e eu fiquei muito feliz. A minha conexão tá ok para vocês ou tá travando ainda? Ela Tá. não, eu tô te ouvindo bem, mas a gente percebe que a conexão tá um pouquinho fraca. Tem hora que dá um Tá. delayzinho, né? Dá um atrasozinho, mas tá ok. Dá Eu tô para aqui bem continuar perto assim. do Wi-Fi e eu Sim, tô compartilhando os dois. Ele costuma estabilizar depois dos 10 minutos, tá? Eu espero que estabilize, mas se tá. de repente der algum problema, vocês me avisam aí, tá? Porque o Instagram tá com bug de quando você, como convidado, você não consegue ver os comentários que as pessoas estão falando, tá? Então, só para o senhor saber, Olha, a minha paralisou aqui, num comentário bem do começo. Então, se as sim. pessoas avisarem aí que a conexão tá ruim, eu não vou saber, o senhor me fala, tá bom? Então, que bom, O agora pessoal podemos está fazer o dizendo que EFO. está ok. O pessoal Tá está dizendo ok? que está Ah, então ok. tá. Está ok. Perfeito. Que bom. Mas vão avisando a gente aí que a gente muda aqui para o 4G, de repente, né? Vamos ver como é que Sim. fica. Então, agora podemos fazer o Eiffel online, certo? E eu estou esperando só as minhas férias do trabalho aqui em São Paulo para poder me matricular e fazer, porque é um curso que demanda da gente, né, leitura, demanda da gente dedicação. Então, eu estou Sim, esperando as férias aí para fazer. Mas quem ainda tá com esse tempo mais livre, se eu te atropelar aqui, pastor, é porque a coisa não tá casando, tá? Porque a tua imagem também tá travando para mim um pouquinho. Então, sim. você me perdoa aí se de repente eu te atropelar, tá? Não, não é. Não, tem problema não. Então, vamos lá. Agora, a gente pode fazer o curso online. E é só entrar no site, né? www.eifel.com.br. É .com.br mesmo, né? Tem o online, é o EADBox, eifol, eadbox.com, se eu não me Mas se ele engano. entrar no site da Eifel, ele consegue cair lá. Vai ter um link, vai ter o link. Sim, Porque agora, perfeito. olha só, Juliana, o que acontece, né? A gente tem a EIFOL aqui presencial, né? O módulo um acontece 3 vezes por ano O e o senhor acabou módulo de ter um, 2 inclusive, duas. né? Exatamente, acabamos de ter um aqui agora, né? Então tem Uhum, essa escola presencial, é uma escola assim bem intensa, né? São 12 dias full time, né? O módulo um, o uhum, módulo 2 é só uma semana. uhum, E temos também a EIFOL videoaula, né? Nessa EIFOL videoaula, o que acontece? A gente treina os diretores acadêmicos, todo o conteúdo uhum, está em vídeo, e eles implantam nas suas igrejas, cidades, regiões, né? Inclusive a EIFOL pode funcionar como se fosse um braço ministerial da igreja, sabe? E para uhum, essa pessoa, ela ser, vamos dizer assim, credenciada como um diretor acadêmico, ela vem fazer um outro uhum, curso aqui, não é? Que é um curso que vai prepará-la realmente para isso, porque a pessoa ela tem que ter esse know-how de, vamos dizer, transformar um aconselhamento numa aula uhum. prática.
não é? Porque a Sim. IFOL ela tem esses três aspectos. Tem a imersão no ensino, tem a parte prática, que são os aconselhamentos demonstrativos, e a parte devocional, que inclusive a parte devocional é essa aí, no módulo 1, Josué, e no módulo 2, Neemias, né? Mas, e para Neemias mim, está sendo assim, escrito também? pois é, agora eu preciso de pegar essa outra empreitada, né? O livro de Josué é um livro assim, como é um livro maior, né? Realmente foi um material um pouco mais trabalhoso, né? Mas é muito essencial. E o livro de Neemias provavelmente vai ser um material um pouco menor, né? Mas é de tão grande importância, porque a diferença de Josué e Neemias é que no livro de Josué a gente está entrando na conquista da terra, aquele processo natural, vamos dizer, quando você sai do Egito, né? O Egito, essa tipologia do mundo, aquela vida que todos nós tivemos sem Deus, debaixo da escravidão do pecado. Aí você tem a experiência com Jesus, o batismo no Mar Vermelho, entra num processo de deserto, onde Deus lida com as nossas infantilidades e também com esse condicionamento do nosso passado lá no Egito, né? O propósito do deserto é lidar com essas mentalidades de escravidão, não é? A questão não é só tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito do povo. E depois você entra em Canaã, que é exatamente essa vida abundante, essa vida plena, e que é o que a gente trabalha aí no livro de Josué. Agora, já Neemias, nós estamos lidando com um quadro de apostasia, porque o contexto de Neemias é aquele contexto pós-cativeiro. Não é? Então, veja bem, a nação foi estruturada, teve o seu apogeu no governo de Davi, mas a Bíblia fala assim, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, então vem um processo aqui que vai se prolongando por 14 gerações, onde o povo se envolve com os ídolos dos cananeus e vai adoecendo a terra até que a terra os vomita, e vamos dizer assim, 70 anos de disciplina em Babilônia. Então, depois disso, como é que Deus lida com todo esse quadro aí de apostasia? Porque ali no livro de Neemias a gente tem a reconstrução dos muros, né? Jerusalém, como a gente fala sobre Canaã, Jerusalém não está fora, está dentro de nós, né? Então, essa coragem moral que Neemias teve de ir até lá, andar nos escombros de Jerusalém, e Jerusalém é esse lugar, né, onde a presença de Deus havia sido estabelecida, mas veio todo esse quadro de destruição, os muros foram destruídos, feitos em pó, os muros é a tipologia dos valores, dos princípios, né? Inclusive o templo foi derrubado, quer dizer, uma espiritualidade destruída, os portões queimados a fogo, quer dizer, os relacionamentos, não é? Então, quando a gente estuda sobre Neemias, está muito, inclusive, no contexto do livro que nós conversamos na nossa outra live, que é Raízes da Depressão. Como você lidar com um quadro depressivo, né? Mas Josué, assim, é muito tremendo, porque ele oferece ali uma sequência de princípios assim muito inteligente, que quando a gente interage com elas, realmente não tem como você experimentar uma vida plena, né? Uma vida abundante. Tá. Pastor, antes até da gente entrar aqui, eu vou já começar a fazer as perguntas sobre o livro. Tá. Eu queria só passar alguns livros do senhor rapidamente. Já vi que sumiu mais uns 2 aqui. Depois vou conversar com o senhor e meu esposo para saber onde ele andou colocando. Mas temos... eu tenho livros assim que são muito, muito, muito especiais. E eu queria falar rapidamente desse livro, que foi o livro da nossa última live, Raízes da Depressão. Sim. E que depois as pessoas perguntaram muito, muito de como conseguia comprar o livro. E a gente tem o site da editora Jocum, né? editorajocum.com.br, e exatamente, você pode entrar lá. Então, ó, Editora Jocum, aqui atrás tem o site bonitinho, ó.
editorajocum.com.br. Você pode entrar lá e comprar não só esse livro, mas todos os outros do Pastor Cote, porque eles vão trazer para você uma base no aconselhamento para diversos problemas que vão aparecer. Se não apareceu ainda na sua vida de conselheiro, vão aparecer. Eu cuidei durante muito tempo só de mulheres com problemas emocionais. Então, como era muito focado em depressão, síndrome do pânico e etc., esse livro aqui, ó, foi base de aconselhamento durante muito tempo. Inclusive, a gente ia estudando capítulos desse livro, né? Até para acompanhar a evolução dessas pessoas. Mas tem muita capacitação para quem já é obreiro, né? E para quem trabalha a área da sexualidade, casamentos, divórcio. Então, a gente tem, ó, o avivamento do odre novo. Dá para ver aí? Sim, sim. A gente tem a oração do justo, né? Eu tô expondo aqui o meu material, tá? Isso aqui faz parte da minha vida faz, ó, um tempão. A espiritualidade e a sexualidade, né? Esse livro aqui, ele mudou de nome. Isso, Cura e edificação do líder. O obreiro aprovado. Inclusive, hein, Juliana, esse livro Obreiro Aprovado, agora, eu vou estar em breve já lançando um material, né, que são aulas. Eu transformei ele em aulas, sabe? E vamos estar lançando em breve aí, porque aí fica uma coisa mais didática, né? Sim. Pastor, eu lembrei Inclusive, agora, tem também, o senhor está tendo alguns cursos já na plataforma Hotmart, não está tendo? isso já está tendo, né? Uhum. Puxa vida. No Hotmart, eu acho que o pessoal lá da base, eles lançaram algumas aulas minhas, né? Sim. Honestamente, eu nem sei dizer quais, né? Porque eu libero para eles lá, mais assim, porque o rendimento disso acaba também ajudando lá a base da Jocum, né? Sim, é importante falar que tem uma base da Jocum lá em Almirante Tamandaré, né? Sim, duas, na verdade, né? Uhum. Três, aliás, em Almirante são três. Eu sou responsável por uma delas, né? Uhum. Mas a EFOL, como a gente estava falando, ela pode ser em videoaula, né? Que Uhum. ela é implantada por diretores acadêmicos, mas tem agora ela no ensino à distância, não é? Ou Uhum. seja, a pessoa pode fazer ela à distância, tem o módulo 1, que são 60 horas, o módulo 2, 40 horas. Veja bem, Uhum. os dois módulos são 100 horas de conteúdo, né? O conteúdo desse livro aí, que nós estamos falando hoje aqui, que é o Josué, você vê, dá mais ou menos, nas videoaulas, deve dar umas 10 horas ou 12 horas de conteúdo, se eu não me engano, né? Quer dizer, é só uma parte desse curso, Uhum. né? Agora, no livro, o bom do livro, assim, é que no livro eu pude estruturar melhor esse conteúdo, né? Uhum. E então, se a pessoa tem a aula e tem o livro, fica muito show, porque esse conteúdo, como você falou, não é um conteúdo só para você ler, é um conteúdo para você Uhum. realmente estudar, você tirar aulas daí, você ensinar, você que é pastor, né? Porque a minha ideia não é só a gente pregar o evangelho ou fazer discípulos, mas também fazer Uhum. líderes. E não só fazer Sim. líderes, mas fazer mestres, fazer professores. Não é? Você ganhar uma pessoa para Jesus, você gasta 1% de esforço. Transformar ela num discípulo, 10%. Transformar ela num líder, 90%. Transformar ela num professor, né? Mas Ó, a já vou te ideia é falar o que essa. tem no Hotmart, tá? Tem Sim. pelo menos eu achei dois aqui, relacionamentos restaurados. Então já dá para entrar aqui no Hotmart e pegar relacionamentos restaurados. E tem mais um que é aconselhamento matrimonial, se eu não me engano, do senhor junto com a sua esposa, é isso mesmo? Tem, Não, não? normalmente essas aulas sou eu que dou, né? Tá.
É que tem Normalmente a algo minha que precisa. esposa, a minha esposa trabalha muito na área de aconselhamento, sabe, Uhum, Juliana? O forte dela, assim, é esse tete a tete, né? Atender as pessoas, né? uhum, Agora ela está começando assim, a despontar um pouquinho mais na área de ensino, né? Porque ela pensa numa pessoa que gosta de estudar a Bíblia, uhum. gosta de ler muita coisa, mas nunca teve aquela, vamos dizer, aquela pegada, né? De ser palestrante, né? Uhum. Mas Mas aqui já tem, olha, esses dois, tá? Assim, gente, pelo conteúdo que a gente tem nesse material, eu tô falando disso porque realmente, se a pessoa pegar esse livro e essas aulas e não só estudar, mas aplicar para a vida dela também, né? Porque antes da sim, gente sim, querer isso. ajudar as pessoas, primeiro precisa acontecer em nós. O investimento, gente, é baixíssimo, e a pessoa vai ter um material para a vida dela, para a vida e para ela formar também outras pessoas, né? Porque a gente, conforme vai crescendo, vai evoluindo, a gente tem que formar outros para que aquilo seja replicado, né? Sim. Então, eu vou passar rapidamente para a gente conseguir falar do livro de Josué. A face oculta do amor, né? É muito bom esse livro, muito bom mesmo. Eu lembro que o pastor Eurípides citava esse livro, e daí também eu fui atrás. Pastor Eurípides, que é um querido. Vai estar no Redec também, já esquecendo de falar do Redec. Ah, sim. Pastoreamento inteligente, tem a dinâmica da personalidade, tem mais um livro de divórcio, tem mais. É que os livros vão meio que sumindo aqui, sabe, pastor? Mas quem entrar no site da Jocum consegue, inclusive, da editora Jocum, consegue, inclusive, ver todos esses livros. E agora, em novembro, a gente tem um Redec, é isso, pastores? Exatamente, de 26 a 29 de novembro, né? Vai ser Uhum, lá em Balneário Camboriú, no uhum, Hotel Cibara. Vai ser um uhum, tempo assim muito bacana, né? Porque pelas manhãs, as manhãs vão ser, a gente vai trabalhar bastante pelas manhãs, uhum, pelo menos aí umas 4 horas e poucas só de aula, vai ter uma imersão uhum. mesmo dentro de vários conteúdos na área de aconselhamento. À tarde a gente vai deixar um pouco livre, né, para o pessoal desfrutar lá, porque o lugar é muito bacana. E à É. noite a gente vai fazer os fóruns, né? Vamos Uhum. pegar aí esses assuntos mais difíceis, mais delicados, tipo suicídio, é, os problemas da sexualidade. Então, a gente fazer Uhum. fóruns sobre temas assim que normalmente são as pessoas têm mais dúvidas, né? Mas É. vai ser um tempo muito bom. Lógico, nós estamos com limitação de vagas. Se eu não me engano, já deve ter quase 500 pessoas lá, né, para Uhum. esse evento. E não, assim, praticamente já está esgotando as vagas. Nós vamos usar um auditório com 1.100 lugares, mas, quer dizer, desses 1.100, eu acho que só pode ser ocupado a metade, né, por causa Sim, dessas por conta restrições das da restrições. pandemia. Uhum. Mas eu acho que ainda dá tempo, eu acho que ainda É. deve ter alguma vagazinha lá. Então, ó, quem tiver interesse, info.com.br/redec/, vai estar presente o pastor Eurípides, o pastor Cote, pastor Alcione Emerick, tem Saulo Saulo Navarro, Magalhães, Saulo Mateus. Magalhães, É, O Saulo é excelente, ele um dos líderes da base da Jocum na região ali de Brasília, uhum. né, Uberlândia, Jocum Cerrado, e uma pessoa assim que tem uma pegada muito bacana mesmo, assim, nessa questão do aconselhamento. E tem É, o doutor Matheus também, que eu é tô dependendo psiquiatra. de um lançamento. É, o doutor Matheus também está aqui. Eu tô dependendo de uma confirmação de um lançamento no trabalho para pedir uma licença para estar presente, que eu quero muito estar presente. Eu acho que é, a gente tem nesses eventos assim uma enxurrada de conhecimento, né, de experiências que podem ser trocadas. Para quem é conselheiro, é extremamente importante
tá nesses eventos. É uma rede de desenvolvimento para conselheiros, só com mestre aí, tá, gente? Estamos falando só de gente que realmente tem uma vida de aconselhamentos, livros, cursos, e acontece no período de 26 a 29 de novembro, tá? Então dá tempo ainda de se programar para estar lá. Eu vou já falar aqui do livro, porque senão a gente não consegue fazer essa resenha. Tá vendo como é tanta coisa que a gente tem que falar? E eu vou falar com o senhor. A gente tem aqui o livro, ó. Ele dividiu. Gente, eu nunca achei, vou fazer uma confissão aqui, que em um capítulo de Josué tinha tanto ensinamento assim. Eu fiquei já chocada e falar, gente, eu preciso reler isso aqui. Mas não sei quantas vezes, porque realmente são coisas que a gente passa, né? E que nunca fez esse estudo mais profundo. Mas aqui o pastor Cote dividiu o livro em 3 fortalezas, né? A fortaleza de Isso. Jericó, a fortaleza de Ai e a fortaleza de Gibeão, tá? E aí, gente, teria que ser uma live para falar de cada fortaleza, porque é Sim. muita coisa. Não Só, dá. só abrindo um parênteses aqui, quando a gente pensa nesse, o conceito de aconselhamento é muito amplo, né? Uhum, E, lógico, quando você pensa no padrão do aconselhamento na libertação, né, que é uhum, onde esse livro se concentra mais, lógico, se a pessoa precisa de uma libertação é porque ela tem uma situação de aprisionamento, né? E uhum, daí vem esse conceito da fortaleza, né? uhum, Quando a pessoa ela está praticando um comportamento que ela sabe ser contrário à vontade de uhum, Deus, mas ela perdeu as esperanças que ela pode mudar essa realidade, né? uhum, Então a gente normalmente todo aconselhamento ele visa exatamente a gente chegar nesses porões aí, nessas áreas de uhum, aprisionamento na vida da pessoa. E no livro de uhum, Josué é muito estratégico, né? Porque esse início do livro de Josué, onde ele detalha bem essas 3 fortalezas, né? Que é, uhum, lógico, depois tem muitas outras, mas quando você resolve essas 3, as outras é impressionante, vai assim, efeito uhum, dominó, né? Mas Jericó, é, Ai e Gibeão, né? Então uhum. tem um conteúdo muito bacana, inclusive aqui nessa live a gente pode até assim destrinchar um pouquinho mais aí sobre essa primeira fortaleza, que é a fortaleza de Jericó, que é onde a gente se depara com Uhum. os fundamentos do padrão de aconselhamento da libertação. A pessoa Sim. entendeu esses fundamentos, não é? Porque são os 6 primeiros capítulos. Então, cada capítulo aí, a gente trabalha com Uhum. um princípio específico. E Uhum. quando você realmente assimila esses princípios no seu estilo de vida, não Uhum. é? E você entende essa sequência aí para a desconstrução dessas fortalezas, não tem como você não experimentar uma vida totalmente livre. O evangelho Uhum. realmente funciona, não é? Então, a gente pode até daqui a pouco falar um pouquinho sobre uma palavra rápida, né, sobre cada um desses 6 primeiros capítulos, que eu Uhum. gosto de pegar isso como um bloco, sabe, Juliana? Uhum. Esse primeiro bloco, os 6 primeiros capítulos, que culmina, né, na Uhum. demolição dessa fortaleza de Jericó. Não é? É um processo aí, ao mesmo tempo que é um processo de desconstrução de um estado de escravidão da alma, é um Uhum. processo de construção, de implantação do reino de Deus na nossa alma. Eu vou citar. é, eu li, claro, mas eu grifei alguma coisa aqui que eu achei muito importante quando a gente está falando de a lei do esforço. A lei do Sim, esforço. O senhor diz assim: a ênfase não é lutar e vencer o inimigo e os demônios. A ênfase é conhecer a Deus nas Escrituras e nos rendemos em obediência a Ele. Porque o primeiro passo aqui está falando de meditação, de sim, meditar nessa lei de dia e de noite, né? E aí
A gente vem falando de algumas coisas sobre fé, eu grifei mais alguma coisinha aqui, e uma frase que eu achei maravilhosa. Deus ouve a oração, mas responde a fé, né? E Sim. a fé não é perder a confiança no caráter de Deus, mesmo quando estamos sofrendo injustiças. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Porque, gente, eu acho que assim, um capítulo, pastor, ele dá uma live inteira, um capítulo, viu? Não é Sim, nem... é verdade, é Vai verdade. falar um pouquinho desse primeiro princípio aqui, que é Tá, a meditação. Por que que eu estou é, falando disso? Porque eu estou colocando a vida prática, tá, pastor? Uma isso. coisa é a gente falar do que é ideal, do que a gente deveria fazer, e outra coisa é aplicar para a nossa vida. Então, você vem para uma vida, por exemplo, eu moro em São Paulo. Trabalho a 1h15, mais ou menos, da minha residência. E às vezes trabalho 12, 14 horas. E aí, no meio dessa correria, muitas vezes a gente deixa de lado essa parte da meditação. Por quê? Sim, Meditação leva tempo, gente. Não dá para você falar assim, eu li no metrô aqui e meditei. Não, você não meditou. Você fez uma leitura com um monte de outros objetos, pessoas que te tiram atenção, te tiram foco. E a meditação é muito você mergulhar aqui. Inclusive, aqui no livro, o pastor dá uma dica de como ele faz essa parte da meditação, ou de como seria mais fácil a gente fazer. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse primeiro princípio, que é um estilo de vida de meditação na palavra de Deus. tá. Olha só, isso é de fato é a pedra angular da vida cristã. É o seu relacionamento devocional com a palavra, não é? Uhum, Veja bem, quando a gente fala a palavra de Deus, não é só um livro, né? A Bíblia não é só um livro, não é? uhum, A palavra de Deus, literalmente, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. No princípio era o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de uhum, graça e verdade. Então, uhum. se você tira a Bíblia do seu estilo de vida, você está tirando Jesus do seu estilo de vida. Tá? Como é que Sim. Deus habita em nós? Pela palavra. Habite em vossos corações a palavra de Deus, ricamente. Né? Uhum, Habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações. Então, esse primeiro capítulo aí, quando fala a lei do esforço, né, que você uhum, colocou, porque que está a chave toda? Quando Deus chega para Josué, e olha que Josué estava diante de inimigos belicosos, uhum, uhum, aqueles povos, até se a gente pega a coisa assim, historicamente, literalmente falando, a maldade daqueles povos, a Bíblia fala que chegou até os céus. O índice da maldade, da injustiça, da iniquidade, vamos dizer assim, extravasou, não é? Deus precisava conter aquilo, não é? E Israel acabou se tornando realmente um agente dessa correção. Deus estava corrigindo uhum, a terra, não é? É, então, Josué, diante daqueles inimigos, preocupado, porque seria uma situação de guerra, e Deus fala com ele: Josué, seja forte e corajoso. Assim, 4 vezes aparece isso. Mas não era forte e corajoso para enfrentar os inimigos, mergulhar a espada no sangue do inimigo, não era isso. uhum, Ele fala: seja forte e corajoso para meditar dia e noite no livro dessa lei, porque assim você vai ter um coração prudente, isso vai te dar poder para me obedecer e eu vou guerrear suas guerras. uhum, Então, veja bem, Deus ele está procurando pessoas que sejam suficientemente fortes e corajosas, não é para uhum, lutar contra demônio, não, isso é uhum, secundário, não é? Mas pessoas que sejam suficientemente fortes e uhum, corajosas para ter um relacionamento devocional diário com a palavra de Deus. Então, uhum, quando você faz isso, não é? Você vai experimentar, aí começa a conquista da nossa alma. uhum, Aqui, Jericó começou a cair. Porque Jericó tem a ver com essas fortalezas, e nós falamos fortalezas, elas estão na mente. É uma questão de mentalidade. Inclusive, em 2 Coríntios 10, quando Paulo usa essa terminologia, as fortalezas da mente,
no literal ali, a gente poderia traduzir assim, prisões construídas por raciocínios, prisões construídas por mentalidades que conspiram contra a sabedoria do reino de Deus, não é? Então, existe uma série de crenças e raciocínios que têm o poder de transformar a nossa vida numa vida miserável, não é? Crenças irracionais baseadas, por exemplo, em inferioridade, superioridade, traumas, abusos, quer dizer, uma série de coisas que muitos de nós passamos por isso e que hoje, assim, nos ancoram vamos dizer, numa vida carnal, não é? E não estamos experimentando essa vida abundante. Então, qual que é o primeiro princípio para você derrubar assim uma fortaleza da alma, você começar a experimentar realmente uma vida livre? É o seu relacionamento devocional com a palavra, né? Inclusive, assim, incrível, né? Porque quando a gente pensa na palavra de Deus, aqui reside todo o poder criativo de Deus reside exatamente na palavra, não é? Como é que Deus chamou à existência as coisas que não existem? Pela sua palavra, não é? E veja bem, assim, tudo vai partir disso. Inclusive, eu pego essa parábola aí do semeador e principalmente a semente que caiu em boa terra e a gente faz uma elaboração, né? Porque essa parábola nos é contada nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, Mateus fala que a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve e compreende a palavra. Marcos fala que a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve e recebe a palavra. E Lucas fala que a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve e conserva a palavra. Não é? Então a gente pega isso que eu chamo a dinâmica da fé, que é você primeiro ouvir e compreender. Né? Veja bem, tudo parte primeiro de uma audição. Não é? Como é que você desperta a sua audição espiritual? Não é? Porque aí a gente entende que a fé é relacional. Não é? A fé não vem do esforço humano, aquele pensar, sem tirar o mérito de um pensamento positivo, mas quantos de nós já tentamos crer, né? Eu vou crer, e você começa a pensar positivamente, faz aquela ginástica para acreditar que algo vai acontecer, mas não acontece. Porque a fé é relacional. Não é? Para você ouvir a Deus, você tem que estar nessa atmosfera da meditação. É você separar esse tempo, né? Você começa a mergulhar nas escrituras, de repente, uma palavra que era só um logos se torna um rema, a voz de Deus, Deus fala diretamente no seu espírito. E quando Deus fala com você, Ele está te chamando para essa posição de ser um co-criador com Ele. E se você concorda, isso é a fé, é você concordar com uma palavra que Deus falou especificamente no seu espírito, né? Então, é isso. Aí você começa a compreender a vontade de Deus, você ouve, compreende, ouve e recebe, né? A gente vai fazendo essas diferenças e depois ouve e conserva. Porque esse terceiro estágio da fé, às vezes Deus nos dá palavras, Ele fala coisas conosco, onde Ele está nos desafiando a passar por um processo que nós não estaríamos dispostos a passar se não fosse por aquela palavra, por aquela promessa. Sim. E ao longo do tempo, não é? Quando a gente conserva a palavra, essa palavra, como Jesus disse, começa a produzir em nós caráter, ou seja, o que Jesus chama um coração honesto e bom, né? Que é a definição de caráter. Então, assim, essa dinâmica aí, no sentido de você mudar a sua mentalidade, você sair de uma mentalidade escravizante, não é? E partir realmente para uma vida em abundância, essa é a pedra angular, né, da vida espiritual. Né? E aí, logo depois que o senhor fala aqui desse princípio da meditação, o senhor diz aqui, enumera alguns itens, e o número 4, primeiro o senhor diz, como fazer essa meditação, e eu gostei muito aqui quando o senhor diz na atitude para mudar, né? O
O arrependimento é uma decisão que afeta a nossa conduta, os nossos relacionamentos, os nossos alvos e os nossos ministérios. Ou seja, sim, a gente começa essa vida de meditação, a gente tem essa vida de meditação e a gente começa a aplicar isso na nossa vida, porque essa realidade que a gente traça para a nossa vida, se ela não for verdade em você, se ela não for aplicada em você, você não consegue atingir nada, porque você não tem nem autoridade para falar sobre aquilo, né? Porque você não sim. conseguiu evoluir. Então, essa parte dos princípios de meditação, eu achei muito importante, por quê? Porque para quem não tem aqui sim uma base, né? Tem aqui um Isso. manual, né? A ideia, Juliana, é exatamente isso, né? Para as pessoas que não assim foram ensinadas a construir um hábito de relacionamento Uhum, devocional, às vezes a pessoa abre a Bíblia, começa a ler, daqui a pouco, puxa vida, ela desiste, fica 5 minutos, lê um capítulo, lê alguns versículos e já fecha a Bíblia, né? uhum, Então, esses princípios de meditação aí, porque eu costumo dizer, você aprender a meditar, isso é igual você subir uma montanha. É difícil, uhum. entendeu? Sim, Não sei se você já escalou uma montanha, eu já. Né? No não início é escalei, mas difícil. a meditação é difícil, sim. Agora, quando você chega lá no alto da montanha, o difícil é descer, não é? Uhum, Porque a visão é tão linda. Assim, e eu digo isso por experiência própria. Assim, às vezes eu começo a meditar, por exemplo, quando eu estava uhum, fazendo esse livro mesmo, uhum, rapaz, eu sentava na cadeira aqui 8 horas da manhã, quando eu ia ver era 1 hora da tarde. Você não vê o tempo passar. Não é? uhum. Tem dia que você vai meditar, rapaz, parece que não sai nada, é uma dificuldade. Passou 15 minutos, ixi, rapaz, hoje está difícil. Mas você vai persistindo, não é? Uhum, Até que você rompe essas resistências. Mas quando, no início, vamos dizer, a pessoa segue esses passos aqui, né? Você uhum, pega um texto e eu costumo até dizer, sempre medite escrevendo, porque isso uhum, vai aprofundar a revelação bíblica na sua memória, uhum, né? Então, por exemplo, você pega um capítulo, igual eu faço com Josué. Todo capítulo você pode ver que ele tem um título. Eu dou um título. uhum, Então, você pega um texto na Bíblia, qual que é a primeira coisa que você vai fazer para esse texto? Dá um título para ele. Porque essa capacidade de síntese, isso mostra que você está entendendo o todo. Não é? Quando você uhum, aprende a sintetizar o texto, isso mostra que você conseguiu ter uma visão abrangente. Aí vem uhum. os pormenores, por exemplo, você indicar uma faceta do caráter de Deus. Que faceta do caráter de Deus esse texto está indicando? Né? Aí depois vem aí o pecado a confessar, a Uhum, atitude para mudar, o pecado a evitar, uma promessa para crer, um motivo para agradecer, um exemplo para seguir, uma oração para fazer, você entender também o contexto, não é? Identificando os princípios ensinados, harmonizar versículos. Então, uhum. quando você vai obedecendo esses 12 passos aí, rapaz, quando vê, você com 1 hora com aquele texto, aquele negócio entrou para dentro de você. E é isso, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Quando vê aquilo, mudou a sua vida, mudou a sua forma de pensar, de encarar, de interpretar a realidade espiritual e circunstancial que você está enfrentando. Uhum. Lógico que com o tempo, às vezes Deus vai te dando até outras estratégias, assim. Isso aqui é mais essa sequência de princípios, é Um mais guia, né? assim, um guia, né, para você Uhum. começar, mas depois você vai fluindo de outras maneiras também, né? É que nem quando a gente trabalha o Salmo 129 para entrar mesmo nas camadas mais profundas, né, daquilo que a gente precisa trazer como cura da nossa alma, a gente começa, sonda-me, Senhor, que me conhece, prova o meu Sim, pensamento, e depois a gente vai evoluindo e vai transformando esse salmo na nossa vida prática mesmo, né? E vai trazendo outras coisas que o salmista não trouxe, mas dentro desse princípio do sonda-me. Então, eu achei muito importante, porque o que, que acontece? Às vezes a gente vê alguns livros que ele vem assim, para
porque esse é um livro de formação, tá, gente? Isso aqui não é um livro só para você ler, é um manual mesmo, né? Exatamente. É um livro de formação. Então, às vezes vem lá, medite, ore, jejue, né? Mas não dá a vida aplicada, não se dá como que se aplica isso. Isso aqui achei um passo a passo muito importante, porque sempre que eu pego um livro, eu penso em duas coisas. A primeira, se isso está comunicando a alguém que está ouvindo falar disso pela primeira vez, porque você vai ter alguém que vai chegar, nunca leu nenhum desses outros, nunca assistiu uma ministração. E ele vai pegar esse livro aqui e vai ser a primeira vez que ele vai ter o contato com esse tipo de literatura. Então, eu sempre penso o seguinte, esse livro, ele vai ser didático ao ponto de uma pessoa que está tendo contato pela primeira vez com esse material entender. Sim, ele está nesse ponto. O segundo ele é algo que eu consigo ter como aplicação para a minha vida? É algo para deixar ali do lado da cabeceira, para vir e mexe ou consultar mesmo depois de ter feito a leitura? Ou é um livro que tem livro que você lê e guarda, né? São histórias. Esses livros, eles, como eu disse para vocês, eles fizeram parte da minha formação e até hoje são livros consultados, tá? São livros que vira e mexe, você olha lá e fala, nossa, tem algo que o pastor Cote falou disso e eu volto lá. Volto lá, vou ler alguma coisa aqui de novo. Esse Raízes da Depressão, por exemplo, eu li esse livro algumas vezes, tá? Porque virava e mexia, eu entendia que eu podia extrair mais alguma coisa dele ou buscar aquele assunto que foi tratado aqui de uma forma mais atualizada ou contextualizar de uma outra forma para as mulheres que eu ia falar. Então, esse livro, além de tudo, ele traz para você uma aplicação. Quando a gente vai para o segundo ponto aqui, que é o mapeamento espiritual, ele vai te dando, mas assim, ponto a ponto, né? Isso daí, você vê, esse capítulo 2, né, de Josué, é um dos capítulos que eu mais gosto, que eu acho assim, muito assim, interessante, né? Porque ensina a pessoa a fazer um diagnóstico, né? Então a gente vai dando aí todo um passo a passo, não é? Que é muito didático para a pessoa que tem uma identificação com esse ministério do aconselhamento. Você lidar aí com a Raabe da alma, né? Que são essas histórias não resolvidas ou mal resolvidas, essas áreas onde a gente negociou valores, né? Se vendeu e tal, né? Chegar nesse ponto da dor, da vergonha, né, que envolve a nossa história e enfrentar isso, né? Então é muito também uma aula assim muito prática, né? Essa aula sobre mapeamento espiritual é uma aula que eu gosto até de falar muito com pastores, porque às vezes o cara, vamos dizer, ele está ali até uma coisa que a gente fala nesse outro livro ali, que é o Pastoreamento Inteligente, não é? Que às vezes muitos pastores, como é que eles aprenderam a pastorear? É mais assim, fazer uma visita, fazer uma oração, trazer uma palavra de consolo, não é? Então, mais apagar o incêndio, né? O que a gente chama os pastores bombeiros, não é? Sem querer desmerecer a formação de cada pessoa, porque a gente anda na luz que a gente tem. Não estou aqui fazendo uma crítica assim, negativa, né? Às vezes a pessoa aprendeu a pastorear dessa forma. Se a gente olhar, por exemplo, se eu olhar a geração dos meus pais, por exemplo, pastor era isso mesmo, entende? Então, a pessoa estava na luz que ela tinha. Mas a ideia, por exemplo, quando a gente fala assim, esse conceito da inteligência, né? Hoje tem uma medicina inteligente, uma polícia inteligente, por que não um pastoreamento inteligente? Não adianta só a gente ficar, vamos dizer assim, lidando com os efeitos colaterais, né? Só baixar a febre das pessoas. Nós somos de discernir onde é que está a infecção e interagir com as desordens que estão causando esses sintomas que as pessoas estão enfrentando, né? Então, essa é a lógica, né? Quando você tem uma aula assim sobre mapeamento, sobre diagnóstico, isso desperta a nossa inteligência sacerdotal,
não é? Porque, inclusive, esse é o espírito do verdadeiro sacerdócio, que é um apetite pela investigação. Se você estuda sobre sacerdócio, e a fonte para estudar sobre o sacerdócio na Bíblia é Antigo Testamento, livro de Levítico. Eu sou apaixonado pelo livro de Levíticos. Gente, é muita informação, muita revelação que a gente tira dali, né? Mas a essência é essa, é o apetite pela investigação. Você vê que o sacerdote ele incorporava as principais profissões que faziam uma sociedade funcionar. Então, por exemplo, aconteceu um crime, quem que ia investigar? O sacerdote. A pessoa tinha uma doença lá, como a lei da lepra, quem que ia examinar essa doença? O sacerdote. Aconteceu um problema de adultério, quem que ia tratar dessa questão? O sacerdote. E para isso ele tinha que investigar e lidar realmente com as raízes daquela situação, não é? Então, assim, perdeu-se muito no ministério pastoral. O ministério pastoral ele foi muito por uma vertente mais administrativa em termos de igreja do que cuidado realmente de pessoas, não é? Esse pastoreamento inteligente. Então, esse capítulo 2, ele acaba fazendo uma reforma teológica em cima do conceito de pastoreamento, não é? E a gente poder desenvolver aí essa inteligência, saber caminhar na alma da pessoa, não é? A gente dá essas duas pernas aí, que é a pesquisa e a revelação, não é? Então, a entrevista, a gente saber entrevistar e, acima de tudo, a compaixão, porque uma coisa que, assim, que é como é que fala assim, é um conflito muito grande no ministério pastoral, é esse conflito entre compaixão e técnica. Porque a gente tem uma tendência, sabe, Juliana, de nos tornar muito técnicos, e o técnico vai tudo bem, você pode ter técnicas, mas isso muitas vezes vai te deixando frio, vai te deixando distante, não é? Principalmente com o tempo, né, pastor? Exatamente. A gente não faz um laboratório com o tempo, Exatamente. Isso realmente deixa a gente mais frio, né? Eu vou uma frase e você aqui. vai perdendo a conexão com a revelação de Deus, porque o que canaliza o poder e a revelação de Deus é a compaixão. Você pode ver que Jesus ele olhava para as multidões como que tendo compaixão delas. Né? Você vê o leproso que chegou para Jesus: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E a Bíblia fala assim: Jesus, se condoendo dele, o tocou e disse: quero ser limpo. Não é? Então, veja bem, o que é condoer? É sentir as dores com. Então, esse exercício de piedade, de você se compadecer, de você se condoer, é impressionante como isso te dá uma visão de perto da verdadeira raiz dos problemas das pessoas, né? É um ponto que a gente trabalha aí nesse capítulo também. Eu amei uma frase aqui, até grifei, ó, para você, vou pintando mesmo o meu livrinho, que depois eu gosto de voltar nele e pegar aquilo. Diz assim, bem aqui na página 46, eu tô vendo que algumas pessoas estão conseguindo acompanhar, inclusive já sabe a página do livro que a gente está falando. Então, olha que legal. Tá na página 46, bem no topo, diz assim: a compaixão é o território dos milagres. Ela conecta a tragédia da pessoa com a possibilidade de uma intervenção divina. Gente, eu queria muito falar de 2 pontos aqui, que eu sei que não vai dar tempo. Eu vou pedir pelo menos para falar de um. A gente tem só 7 minutos. Eu vou citar um e vou pedir para o senhor falar do outro, que está aqui na página 49, características de uma fortaleza espiritual. As fortalezas espirituais com frequência são compostas, olha só, de bons pensamentos, porém que sutilmente ou abertamente negam a cruz. Vou citar só uma frase aqui dessa parte. Nosso sistema de crenças precisa sempre estar passando pelo crivo da vida crucificada. Ou seja, não adianta o pensamento ser bom. Se ele não condiz com a palavra de Deus, esquece. E vou me ater nesse daqui que eu amei. Eu amei isso daqui. Amei. Vou falar para vocês. Você vê só um parêntesezinho aí, Juliana. Você vê, eu pego exatamente a inspiração disso, vem naquilo que aconteceu com Pedro, né? Pedro tinha acabado de ter uma revelação que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo,
E logo na frente, poucos minutos depois, quando Jesus fala sobre ir a Jerusalém para ser crucificado, então Pedro, vamos dizer assim, ele fala: não, Senhor, isso não vai te acontecer. Você vê Pedro tentando evitar que Jesus fosse para a cruz. E Jesus interpreta aquilo como uma infiltração do próprio Satanás, né? Para trás de mim, Satanás. Era um bom pensamento. Você vê que Pedro não teve uma ideia assim, né, ruim, tipo assim: Jesus, que tal assaltar o Banco de Jerusalém? Falou isso, uma coisa absurda. Ele estava tentando proteger Jesus de morrer. Sim. Mas olha como é sutil a fortaleza, né? Indo na contramão da cruz. Ai, pastor, tô tão triste que essa live vai acabar. Vontade de continuar, acabar essa, salvar e fazer outra. Eu não consegui terminar o segundo capítulo aqui, porque olha só o que eu queria muito falar. As fortalezas espirituais, com frequência, se desenvolvem à sombra dos nossos pontos fortes. Pontos fortes. O orgulho sempre produz descuido espiritual, resultando em pontos onde o inimigo alavanca os seus ataques mais fulminantes. A força que nos leva a irmos sem depender de Deus, além do limite da nossa elasticidade, é o orgulho que nos faz precipitar, agir com arrogância e fatalmente cairmos. Os resultados são sempre traumatizantes. Então, gente, eu amei isso daqui. Eu amei. Você sabe por quê? Porque é exatamente aonde se culmina a maior maquiagem do orgulho, né? Porque é o ponto forte, eu vou lá e avanço e esqueço da dependência de Deus. Então, queria... Nossa, eu acho que só esse título aqui, ó, da página 51, já dava um capítulo inteiro se ele quisesse destrinchar mais isso daqui. A gente está muito nos 3 últimos minutos finais, mas eu queria tanto ouvir disso. Eu achei tão bom. Eu amei. Eu amei. Amei. Então, diga um pouquinho para a gente sobre isso. Então, né, essa questão aí da gente discernir como essas fortalezas se estruturam é muito chave, não é? Porque quando a gente entende e percebe isso na prática, né, é interessante, assim como vamos dizer, é o conceito de maturidade, né? A Bíblia fala que todo aquele que se ensoberbece é o imaturo que cai no laço do diabo, né? E então o que eu tento fazer aí é exatamente primeiro colocar esses pontos aí, né, para a gente poder entender de fato o que significa esse conceito, o conceito paulino dessas fortalezas espirituais, né? Então a gente vai desmistificando isso, né? Fala aí, as fortalezas, elas se instalam na mente humana, veja bem, tem a ver com raciocínios, não é? Elas com frequência são compostas de bons pensamentos, mas que abertamente elas estão na contramão de uma vida crucificada. Com frequência se desenvolve à sombra desses pontos fortes, né? Onde a gente, vamos dizer, tende a se arrogar, né? E isso é uma lei, a soberba precede a destruição. Também elas são alicerçadas em feridas, e isso é um ponto assim muito chave, né? Porque muitas vezes a gente está lidando só com aquele comportamento arrogante. Mas o que sustenta um comportamento arrogante é uma ferida. A hora que você tem a oportunidade de aprofundar na história daquela pessoa, você vai divisar, né, feridas morais, emocionais, não é? Traumas dolorosos, tem todo um reservatório ali de dor, vergonha, culpa, não é? E as fortalezas acabam, né, gerando essa dupla mentalidade, não é, que resulta numa instabilidade emocional. A pessoa, ao mesmo tempo que ela vence, quando vê ela já cai, aquela vida de altos e baixos, não é? E isso nos ajuda realmente a ir nas raízes que a gente precisa de chegar, né? Mas é um assunto muito amplo, é igual você falou,
a gente não tem muito tempo aqui. Inclusive, eu estou vendo aqui, falta 30 segundos para a nossa eu estou live aqui disponível. Se cair. quiser conectar de novo e a gente continuar. É um assunto muito rico, pastor. Eu acho que se a gente fosse abordar essa parte das fortalezas, se você fosse abordar, daria uma aula inteira, um capítulo inteiro. Vamos entrar mais um pouco aí, mais um pouquinho. Vai cair, Tá a bom. gente entra novamente mais um tempinho. Fechado. Fechado. Tá, já aqui. 5, 4, 3, 2, 1, vai cair.